Fala pessoal, que eu tô aqui de Ribeiro, editor do Estalo. Vou fazer aqui um vídeo rápido, um balanço geral, que eu faço às vezes as edições do mês de junho, né, o mês que agora que passou, um apanhado de algumas coisas importantes e que eu quero destacar, o que eu não tive a oportunidade de falar ao longo do mês, ou acrescentar alguma coisa que eu já falei. Eu vou abordar dois assuntos e meio. Primeiro, um mês muito triste, que foi o mês em que faleceu o Zafón, Carlos Ruiz Zafón, tá? Um autor espanhol. O livro dele, A Sombra do Vento, é o livro mais vendido na Espanha por um autor espanhol depois de Dom Quixote de Cervantes. Só na Espanha vendeu mais de 15 milhões de exemplares. O cara é uma sumidade. Eu sou apaixonado. Logo de manhã, o Rafael, como o Felipe escritor, algumas pessoas me mandaram mensagem. Eu já tinha visto. Eu fiquei mal, fiquei bem abatido. Eu gosto demais, aprendi demais a respeitar. Eu acho o Zafón não era um escritor qualquer, né? Não era um bom escritor, né? Eu brinquei. Existe gente que tenta escrever e tem gente que escreve. Existe quem escreve bem, que escreve mal. E existe excelentes escritores, existe o Zafón. Eu acho ele, com a obra máxima dele, que ele vai deixar de legado, eu até falo que é um patrimônio literário para a história da humanidade, uma coisa fenomenal, né? Todos os livros dele, tirando os livros de contos, foram publicados no Brasil pela Suma, fazendo uma parada rápida. Ele escreveu primeiro, foram 4 livros, uma trilogia chamada Trilogia da Névoa, O Príncipe da Névoa, Palácio da Meia-Noite e deixa eu botar pra cá, e o Luzes de Setembro. O que é esses 3 livros, essa trilogia? Se bem que tem muito a ver um livro com o outro não, tá? Diferente da outra série dele, Cemitério dos Livros Esquecidos. Isso aqui tu pode ler realmente, independente do outro. Ele também escreveu mais um, Marina. Esses 4 livros, Marina mais essa trilogia, ele escreveu antes do começo da carreira dele, que foi uma carreira tardia. Ele começou a escrever, se eu não tenho enganado, começou a publicar o primeiro livro com 30 anos. São livros juvenis. Juvenis. Por que é importante frisar isso? Muita gente conhece o autor por aquela série que eu vou falar agora, Cemitério dos Livros Esquecidos, ou porque a série é mais cara, os livros são muito grossos. Então falam bem do Zafón, então vou conhecer por um livro menor. Aí compra um aleatório. Por exemplo, As Luzes de Setembro. E gosta. É bem escrito, mas nada demais. Exatamente, escreveu antes. Todo mundo profissionalmente vai amadurecendo. São bons livros. Juvenis são excelentes livros, mas não faz jus ao que realmente é e se tornou o Zafón. A obra máxima dele começa com A Sombra do Vento. São 4 livros, tá? Sombra do Vento. Tá? A série vendeu mais de 50 milhões de exemplares no mundo todo. Depois, tem que ser lido nessa ordem sim, hein? Tem que ser lido nessa ordem sim. O livro foi publicado. O Jogo do Anjo. Tá? Eu acho as capas lindas. Você quem falou que não gosta, eu acho as capas tem tudo a ver com a obra, são bem bonitas. O Prisioneiro do Céu, é o menor, é o penúltimo. E para fechar com chave de ouro, O Labirinto dos Espíritos. Tá? Essa série de livros, esses 4 livros, é a melhor série de livros que eu li na minha vida. Eu não vou falar que são os melhores livros que eu li, porque seria injusto, né, cara? Eu li há muitos anos, então, pô, difícil comparar o que eu senti quando eu li. Eu não li há tantos anos atrás, li, sei lá, tem uns 3, 4 anos dessa série. E tem uns livros que eu li me marcaram quando eu era mais jovem e tal, na época de faculdade, então é difícil comparar. Mas foi num apanhado, eu hoje com mais de 40 anos, sim, a série de livros, a melhor série de livros que eu li, é uma coisa maravilhosa, uma homenagem ao livro, a você leitor, ao processo de escrita, e é um grande suspense, os livros estão interligados, tem personagens extremamente marcantes como Fermin, é uma saga familiar também de Sempere, é sobre bibliotecas, cara, é uma coisa fenomenal, é uma pena que ele nos deixou, 55 anos, tão jovem, morreu de câncer, mas fica aí, muita gente veio me falar que começou e conheceu o Zafón por minha causa, assim, tanto que eu falava e tal, que é o cara e se apaixonaram. Então, de qualquer forma, fica aí meu carinho, meu adeus, meu carinho para esse autor, vai ficar para sempre aqui na minha estante, e se alguma pessoa um dia leu algum livro dele, por indicação minha, já me deu satisfeito, mas vai fazer falta. Outra notícia desse mês, e eu vou dar uma destrinchada, foi a notícia bombástica, tem um vídeo só sobre isso, que a Leia oficialmente, já sabia disso há um tempo, né? Que oficialmente desistiu de publicar o Brandon Sanderson no Brasil, né? Em livros de fantasia de tabela, que tal, né? O interessante que eu vou acrescentar aqui nesse vídeo
foi que o Publish News conseguiu acesso aos números. E falou que, na verdade, os 8 registros extensionais são 6 livros. Tá? A Lê publicou 6 livros do Brandon Sanderson no Brasil. Elantris, Nisso Bom, Primeira Era e os 3 primeiros livros escritos da Segunda Era, sendo que o quarto ainda não foi escrito nem nos Estados Unidos, tá? Mas tem mais 2 registros, deve ser as versões digitais, né, do box, da Primeira e Segunda Era, enfim. Venderam todos juntos 30 mil exemplares ao longo mais ou menos de 7 anos sendo publicado no Brasil. Cara, é muito pouco, não é nada. Você tem noção? Antes de mais nada, vamos deixar bem claro. Pega uma editora que nem é minúscula não, uma editora pequena, mas que não é minúscula, Morro Branco. O livro da Morro Branco, normalmente eu sei porque eu já fui blogueiro, parceiro e tal. Até aqui pelo estado já recebi livros pela Morro Branco, mas não tenho mais parceria oficial com ninguém. Com nenhuma editora, já fiz um vídeo sobre isso. Não quero. E eu tinha acesso a alguns números. As tiragens, mais ou menos, da Morro Branco, em torno de 4.000, 4.500 exemplares. Então, vender 30 mil por esses 9 registros dá mais ou menos 3.300 exemplares vendidos por registro do Brandon Sanderson. Cara, isso não dá nenhuma tiragem, numa primeira edição de uma editora pequena como a Morro Branco. Ridículo. A gente entra naquela, ele me perguntou, né? Mas quanto é vender bem? Depende, meu. Depende, tudo é tão relativo que não tem resposta simples para isso. Até brinquei com uma pessoa que perguntou, quanto é receber bem? Quanto é que é receber bem na tua casa? Tem gente que recebe R$1.000 por mês e consegue se virar e é feliz. Tem gente que recebe 2.000 e tá apertado. Tem gente que recebe 10.000 por mês, acho que é pouco. Então, primeiro, depende do tamanho da empresa, depende do tamanho da tiragem, depende dos custos de produção, coisas simples de entender. Por exemplo, vou pegar 2 exemplos aqui. O que tu acha? Só a capa, só investimento na capa. O que custou mais? Esse livro aqui para a editora Cultura Cristã, que é a teologia reformada, que pegou uma imagem num farol aqui, né, num banco de imagens. Ou essa capa aqui custou para a Leia, do Martin Simonetti, que custa em torno de 5, 7 mil dólares, se não tiver mais caro. Multiplica por 5 aí o dólar. 30 mil reais, mais ou menos. 35 mil reais só na capa. Isso aqui, se é que pagaram alguma coisa, pagaram quanto? Isso aqui, 200 reais. Então já começa aí. Capa. Quanto gasto numa capa da apresentação de um livro de fantasia? Entendeu? Os livros do Sanderson, todos têm a capa do Simonetti. Não são do investimento que a Leia fazia com o Brandon Sanderson no Brasil. E a tradução? Traduzir, eu falei, um livro em inglês, tá? De fantasia é muito complicado. Achar pessoas especializadas que entendem. Pessoas cobram mais por isso. Fora os livros são mais extensos. Você traduz um livro de 200 páginas é uma coisa. Um livro de 800 páginas é outra. Quanto vocês têm que pagar de royalty, de direito para o autor? O autor cobra 15% do valor da capa do livro. Tem gente que cobra 2%, 10%. Tu acha que o Brandon Sanderson cobra quanto? Tiragem. Se é 3.300 por exemplar do Brandon Sanderson, se a tiragem da Leia fosse 10.000, por exemplo, levou 7 anos para vender 1/3. Por isso tu vê tantos livros da Leia aí a R$10 no feirão da esquina. Não dá, não sustenta. Um fracasso. E digo mais. Você tem que entender o custo de produção daquele livro para chegar até ali, como ele é diferente, como é especial a fantasia, e esses livros importados, é óbvio, livros importados, né, de autores famosos. Então alguém pode chegar ao seguinte, uma editora pequena podia... Para uma editora pequena, 3.000 exemplares é muito bom. Então, capaz, vou abrir uma editora na esquina, né, que até conhecidos meus vieram falar sobre isso. Mas é ruim para quem é fantasia, tem gente que está muito bem, obrigado. Claro, qual é a expectativa de lucro? Quantas pessoas emprega? Qual é o tamanho da empresa? Aí você pode pensar o seguinte, então uma empresa dessa aí, perspectiva é menor, pode publicar Brandon Sanderson. Pode. Vai essa empresa pequena entrar em contato com um agente do Brandon Sanderson lá nos Estados Unidos, tentar comprar os direitos. Não consegue, meu irmão, não consegue. A gente vai ignorar o maluco. Porque quer ver o tamanho da empresa, o tamanho da distribuição, o tamanho da tiragem, o que já foi publicado. É muito sério. Só você acaba aqui, igual o Brackman Cecilia cedeu os direitos para Cavaleiro Negro há 4 anos que não publica o Mago da Pólvora. Encalhou, deu mole, meu irmão. Perdeu. Um abraço. Claro que eles conseguiram um contrato com base no grupo Aeroplano, com um grupo longo no mercado, mas não no mercado de fantasia. Foi com o selo Cavaleiro Negro, com o selo pequeno. Vocês têm, o autor se ferrou, ganhou lá as luvas lá, que eu vi o contrato assinado, inicial ganhou uns dólares lá e acabou, meu irmão. Não vai ver o livro publicado no Brasil, não. Eu tô indo à espera. Então o Brandon Sanderson vendendo tão pouco,
um autor tão famoso, lendo tão pouco, sinaliza muito mal para grandes editoras. Você sempre vai ter acesso a livros, é brasileiros, muitos não estão sem vergonha isso, não terminam nem suas séries. Pô, Jay Kristoff botou em 8 anos, ele fez, se não tem nada, escreveu 4 trilogias das Crônicas de Quase Noite. O cara escreve, um brasileiro, pô, começa uma parada, não termina, é isso, ou vai ver clássicos, ou autores não tão conhecidos, que podem ser muito bons ou não, mas vai ter que garimpar. Mas se quiser ver as grandes baleias americanas, os autores famosos que ficam na lista do New York Times, de Abercrombie, Brent Weeks, o Brandon Sanderson, o Steve Erickson, já era, aprende inglês e espanhol, não vai mais rolar no Brasil. Não vai mais rolar no Brasil, tá? Enfim, é o que tem e é muito triste, tá? Então, galera aí, tá? Queria ver Caminhos de Curioso, hein? Saiu uma lista dos 20 livros mais bem avaliados na história do Goodreads Choice Awards. Goodreads, o site Goodreads. Tem 2 livros do Brandon Sanderson. Esse, que a gente mais bem avaliado da história, e o primeiro livro do Mistborn. Mas no Brasil não vende absolutamente nada. Porque 3 mil exemplares, e é mais uma que eu esqueci de falar. Fora que é 3 mil em anos, né? Soltou 3 mil, pau, deu aquele aporte de grana. Em anos. Sempre gosto de comprar com a quitanda. Você comprou lá teu moranguinho, morango orgânico, R$5, botou a 10 na tua quitanda. Você vendeu um dia? Legal. Se você demorou um ano para vender, já não está legal esse investimento. O investimento é mediante o tempo que você investiu, o tempo de retorno que você espera. Fracasso. Para terminar, pedindo ficar muito longo, também teve notícia péssima desse mês do cancelamento da Bienal de São Paulo. Muito triste. Eu acho que não está só associado ao coronavírus, tá? Podiam adiá-la para dezembro. Está associado também a muito sério o cenário do mercado editorial brasileiro. Continua se agravando, continua piorando. Saraiva, então, agora fechou uma pombada, acho que 11 lojas nesse período aí de 3 meses de quarentena no Brasil. O negócio é sério. Então, galera de São Paulo, não verá a Bienal esse ano. E a Bienal é importantíssima, além de ser um ponto fora da curva para a venda de livro, é importantíssima para a apresentação do produto, do mundo dos livros, para pessoas que ainda não têm o hábito de leitura. Cansei, todos os bienais, eu vou na Bienal de Janeiro desde que eu sou bebê, minha mãe me leva. Desde que a primeira Bienal eu estava lá no colo dela, então eu fui todos os bienais de janeiro. Já levei muita gente na Bienal, impressionante o encanto que você vê nos olhos de quem vai na Bienal pela primeira vez. Mas ficou para outro vídeo. É isso, julho foi um mês tenebroso, assim, só a morte do Zafon e o cancelamento, e o que sinaliza isso para a fantasia estrangeira no Brasil, com o cancelamento da Leia, é um mês a se esquecer. Triste demais. E o cancelamento da Bienal, eu achei terrível. Olha que eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, mas eu fiquei muito triste. É isso, galera. Aqui viram dias melhores. Em breve vai sair minha lista agora também, em julho, das melhores leituras do primeiro semestre. Os